Tô meio... Eu vou ver a Zoe lá que tá me procurando no quarto. Mas vamos orar e pedir que Deus esteja com a gente nesse tempo e chegar na palavra com um espírito de humildade e buscar conhecimento de Deus na palavra, buscar que o Espírito Santo revele a pessoa de Jesus para nós na palavra. Amém. Então, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, agradecer por essas pessoas que já estão conectadas, por quem vai se conectar ou quem vai assistir esse vídeo depois. E agradecer pela oportunidade de estudar junto, Senhor, com essas pessoas, a tua palavra. E pedir, Pai, que o teu Espírito Santo nos revele a beleza do Filho do Homem. Que a gente possa ver a beleza de Jesus como Jeová em carne, a encarnação de Deus. O Deus que se tornou homem e habitou no nosso meio e morreu por nós, deu a vida dele por nós. O mesmo Deus que vai voltar para assumir o seu trono em Jerusalém e reinar sobre todas as nações. Então, Espírito Santo, nós pedimos que você nos dê revelação do Filho do Homem, que você nos mostre a beleza do Filho do Homem e que a gente possa crescer em conhecimento do Senhor a cada dia, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom ver vocês aí, seu Alfredo, dona Débora. Eu vi a Débora cantando lá, lembrei de quando a gente começou e na Catch the Fire em 2017, né? É legal ver você cantando lá esse fim de semana, Débora. Que bom. Lembrando aquele pedido que eu normalmente faço, se vocês puderem deixar a câmera aberta aí, obrigado, seu Alfredo. É bom ver a cara de vocês enquanto a gente está falando, não dá aquela impressão que está falando para o computador somente. A gente está em Daniel 11, né? A gente terminou Daniel 10 no nosso último encontro, na nossa última reunião. E aí a gente ia entrar em Daniel 11 hoje. Aliás, a gente já entrou em Daniel 11 e já conversou até o versículo 20, se eu não me engano, em Daniel 11. A gente deu um breve resumo. Eu falei até que eu não ia entrar em muitos detalhes, porque são detalhes, os primeiros 20 versículos de Daniel, ele retrata de Daniel 11, ele está se referindo à história passada, então a gente teria que entrar em muitos detalhes de acontecimentos históricos, e que nem todos têm acesso a essas informações, então deixei para que vocês buscassem esse contexto histórico por vocês mesmos, né, de Daniel, desses conflitos que Daniel aborda no início do capítulo 11. E aí, a partir do versículo 21, então, a gente vai ver o surgimento do anticristo no capítulo 11 de Daniel. Então, por isso que a gente fala dos capítulos 10 ao 12, ele está basicamente trazendo aí um resumo de tudo que Daniel já tinha visto, né, das 3 primeiras visões de Daniel. Então, a quarta visão de Daniel ela começa em Daniel 10 e ela vai até o fim de Daniel 12. Então, lembra que a gente falou bastante da questão dos reinos, né, e dos lugares celestiais, né, os príncipes dos lugares celestiais, e até a gente entendeu então que, conforme o texto diz no versículo 20 de Daniel 10, que Miguel é o príncipe, vamos dizer, de Israel, né? E aí a gente viu essa realidade das regiões celestiais e tudo mais. Então vamos continuar em Daniel 11, a gente vai continuar a partir do versículo 21. E aí a minha ideia hoje é a gente lendo, e dependendo do que a gente for lendo, eu vou buscar outros contextos, a gente vai comentando versículo a versículo, para a gente entender esse trecho de Daniel 11. Se a gente for rápido,
e mais superficial, pode ser que a gente termine, pode ser que a gente conclua até Daniel 12. Então vamos ver como é que vai ser. E aí a ideia, depois que a gente concluir, é a gente fazer um ou dois encontros de resumo, assim, de retomada de alguns tópicos. No Daniel 11:21 diz que depois este será sucedido por um homem vil, o qual não recebeu a honra real, mas virá em tempos seguros e tomará o reino com engano. Então é um homem que é a figura de um homem, né? O anticristo é um homem, então é a personificação de um homem, né? E esse homem, ele não tem honra real, ele não tem linhagem real, ele não tem ele não vem de nenhuma sucessão real, né, ou de poder, mas ele vai tomar o poder ou assumir poderes a partir da ação dele pelo engano, né? Então, o espírito de engano, o espírito do anticristo, como João diz, é o espírito do engano. Então, João fala que o espírito do anticristo ele já está entre nós. E é o espírito de engano. Então, a gente vê que quando o anticristo surgir, ele não vai surgir porque ele é o sucessor de alguém ou porque ele ganhou poder, porque ele foi eleito em algum lugar, né? Tipo, sei lá, o cara da França lá, né, que o pessoal fala, né? É o presidente da França. Então, não é dessa forma que a Bíblia relata que ele vai surgir, né? Então, está dizendo claramente aqui que ele vai surgir sem nenhuma honra, nenhuma linhagem real. Ele não vai assumir o poder dessa forma, mas através do engano, né? A gente pode ver, por exemplo, na história recente, a gente poderia usar a figura de Adolf Hitler como uma figura que representa o anticristo também, né? Ele é um dos anticristos, vamos dizer assim. Aliás, João também fala que existem vários anticristos, né? Mas tem um anticristo final, né? Que é esse anticristo que vai ser basicamente a encarnação de Satanás na Terra. Mas Adolf Hitler, ele agiu sobre o espírito do anticristo, sem dúvida. E quando a gente olha para a história, você vê um cara que não ganhou na primeira eleição, ninguém dava nada para ele, não tinha credibilidade nenhuma, e de repente o cara assumiu um poder que assumiu da forma como assumiu, através de coligações, engano e assim por diante. Então, ele, sem dúvida, é uma figura importante aí que representa um protótipo, vamos dizer assim, do que o anticristo vai ser. Então, Adolf Hitler é uma figura do anticristo, vamos dizer, numa escala talvez 10 vezes menor. Então, dá para imaginar o que a gente tem a esperar pela frente. Versículo 22. Um exército arrasador será varrido diante dele, e este será destruído juntamente com o príncipe da aliança. Então, ele vai através das coligações que esse homem fizer, né? Ele vai destruir um exército, conforme está dizendo aí. Um exército arrasador será varrido diante dele e será destruído juntamente com o príncipe da aliança. Depois que a aliança for feita, lembra que o anticristo vai fazer uma aliança com o povo de Deus e com Israel, na verdade, né? A gente viu isso em Daniel 8. Daniel 8, aliás, fala que ele vai firmar a aliança, né? Então a gente até discutiu isso, se era uma nova, se ele ia fazer um acordo ou se ele ia, vamos dizer, afirmar a aliança eterna que Deus tem com Israel e dizer, não, tudo bem, tudo certo. Mas, de novo, volta esse contexto dele, depois dessa aliança ter sido feita, né, então vai ter sido feita essa aliança, ele agirá de modo enganoso e conquistará o poder com muita gente. Então,
através desse engano, através desse espírito de engano, né, e através dessas articulações de engano, ele vai conquistar o poder com pouca gente. Então, ele não vai ser um cara assim, da mesma forma, assim, quando a gente olha para a história, e olha para a história de Hitler, é basicamente, assim, vamos dizer, é como se fosse um protótipo mesmo, como se fosse um projeto. Ó, olhem para isso que aconteceu na história, é basicamente isso em larga escala, né, em escala muito maior do que isso. Virá também sobre os lugares mais férteis da província em tempos seguros e fará o que seus pais nunca fizeram, nem os pais de seus pais. Espalhará entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Então, tudo isso que a gente está lendo até agora são preliminares da grande tribulação, né? É o anticristo iniciando as articulações. Então, são preliminares antes da tribulação, da grande tribulação, que é aquele período de 3 anos e meio que a gente já viu. Versículo 25. Juntará força e coragem contra o rei do sul com um grande exército. Então, quando a gente lê rei do sul aqui, a interpretação mais próxima que a gente poderia ter é interpretar o rei do sul, o reino do sul, como Egito. Isso por diversos outros textos e contextos, mas principalmente Isaías 19 vai dar esse contexto que dá para a gente entender que esse texto está se referindo ao Egito, nesse caso. Então, a gente precisa entender que nem todas as nações, nem todas as pessoas vão firmar acordo com o anticristo, né? Ou vão aceitar ele de primeira, né? Assim como Hitler, nem todos tinham se aliado a ele, mas chegou o momento em que em que as nações tinham que tomar decisões, né? De que lado estamos, e é exatamente isso que vai acontecer no futuro, quando o anticristo se manifestar. Então, juntará força e coragem contra o rei do sul, com um grande exército. Então, ele vai juntar as coligações dele, um exército, e vai lutar contra o Egito. E o rei do sul sairá à guerra com um exército grande e muito poderoso, mas não resistirá, pois maquinarão planos contra ele. Ou seja, relata uma guerra entre os exércitos do anticristo e o Egito, e nessa guerra o Egito não se dá bem, nesse primeiro momento. A gente fala, não, mas por quê? Né? Como assim o Egito? Por que o anticristo vai lutar com o Egito? Eu não sei se vocês sabem, mas o Egito é uma das poucas nações que tem coligação e acordos firmados com Israel. O Egito é o único país muçulmano, um dos únicos países muçulmanos hoje que é pró-Israel. Então, e a gente vai ver ainda nesse texto que a grande obsessão de Satanás e, consequentemente, a grande obsessão do anticristo é contra a santa aliança que Deus fez com Abraão. Então, todos que estiverem do lado da aliança, né, vão sofrer a ira do inimigo e a ira do anticristo. Juntará força, no versículo 25, né, contra o Egito, ou contra o rei do sul, e a gente entende que é o Egito, por esses outros textos que eu falei para vocês. Isaías 19, Isaías 16 são os principais. Até mesmo os que alimentam de sua comida o destruirão. O exército será varrido por uma invasão, e muitos serão mortos na guerra. Então, um relato de uma guerra acontecendo com o exército do anticristo e o exército desse rei do sul. Também estes dois reis terão o coração voltado para o mal e falarão mentira, assentados à mesma mesa. Mas a mentira não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então, muitas decisões políticas vão estar em jogo, muitas articulações vão estar em jogo, muito engano vai estar em jogo. Mas aqui ainda está dizendo, ainda não é o fim. Então ele voltará para sua terra com muitos bens, mas se rebelará contra, ou seja, é como se ele tivesse feito
acordo lá, tá tudo quites com o rei do Egito, e aí ele volta para a base dele, né, para a base central dele, né, e a gente viu que há uma grande probabilidade do anticristo surgir da região onde atualmente é a Turquia e o Irã, né? Então ele volta para sua terra e ali, versículo 27, 28, quer dizer, mas ali ele se rebelará contra a santa aliança e fará o que bem entender e voltará para sua terra. Então ele vai se rebelar contra a santa aliança, contra a aliança que Deus tem com Abraão. No tempo determinado, versículo 29, invadirá outra vez o sul. Ele vai lutar de novo contra o Egito. Mas olha o que acontece dessa vez. O versículo fala, mas desta vez não terá sucesso como na primeira vez. Ou seja, a gente vai ver que o anticristo ele não é invencível. Nem com exércitos humanos ele é invencível. Só que as coisas vão tornando escalas cada vez maiores. No tempo determinado, invadirá outra vez o sul, mas desta vez não terá sucesso como na primeira vez. Porque virão navios de Quitim. Quitim é atualmente a região do Chipre. Então, imagina um exército naval vindo da região do Chipre. Então, é possível a gente entender aí uma coligação de exércitos da Europa mediterrânea, do Chipre e talvez outras nações, mas é um exército naval que a Bíblia descreve, né? Contra ele que lhe causarão tristeza. Por isso ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança, ou seja, aí ele vai o nível dele de obsessão contra a aliança vai ao extremo e ele fará e ele vai estabelecer a abominação assoladora. Então, peraí que eu pulei aqui. Versículo 30. Se indignará contra a Santa Aliança e fará o que bem entender. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Então, daí no versículo 31 aqui fala dele colocar no templo a abominação assoladora. Mas ainda no versículo 30, deixa eu ver aqui nessa versão, que essa daqui é muito atualizada. Porque virão contra eles navios que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Então, é basicamente esse atenderá é basicamente favorecer, vamos dizer assim. Então, o anticristo vai favorecer aqueles que abandonarem ou aqueles que se posicionarem contra a Santa Aliança. Então, imagina que é um exército que tem ganhado poder, que tem entrado em conflitos, que tem demonstrado ali para que veio, e aí ele vai se posicionar da mesma forma como no início Adolf Hitler era bem maquiado, os planos maquiavélicos dele eram bem sutis, e chegou um momento em que a coisa ficou escancarada e ou você assumia um lado da situação ou você de fato se posicionava contra aquela situação. Então é mais ou menos isso que a gente vê se repetindo na história nos tempos em que o anticristo se manifestava. Olha o que diz no versículo 31, então, haverá forças ao lado dele que profanarão o santuário. Então, com essas coligações, né, com esse poder, com essa estrutura que ele formou entre as nações que se juntaram a ele, ele vai profanar o santuário, isso é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo. Então ele vai terminar o holocausto contínuo e estabelecer a abominação assoladora no santuário, no templo. Então, de novo, a gente vê que é necessário ter um templo em Israel para que o anticristo se manifeste e, obviamente, para que Jesus volte. Bom, abominação assoladora, lembra Jesus, quando a gente conversou em Mateus 24, Jesus fala quando vocês virem a abominação assoladora no templo do qual falou o profeta Daniel, fuja.
Lembra que Jesus fala isso? Ele fala, não volta para casa para buscar o celular. Não vai pegar a carteira no carro. Fuja. E obviamente que ele está falando isso para quem estiver em Israel, né? Não significa que você, obviamente, assim como, né, houveram lugares onde a força nazista era muito mais impactada pela força nazista, né? Por exemplo, o Brasil não sofreu impactos tão diretos assim quanto os países da Europa, né? Então, a mensagem é, obviamente, para quem estiver em Israel, para quem estiver principalmente em Jerusalém, mas, né, pode ser que isso respingue para todo lugar do mundo, né? E aí a gente vai ter que entender o que vai estar acontecendo em cada uma das regiões onde a gente morar, qual foi o posicionamento dos nossos governantes, qual foi o posicionamento dos líderes das nossas nações, etc. E a gente vai ter que arcar com essas consequências. Obviamente que depois em Joel, o profeta fala sobre o vale da decisão, né? As nações vão se juntar no vale da decisão. Tipo, todas as nações vão ter que tomar essa decisão. Não tem como você ficar de fora, né? E nesse tempo, né, lembra de novo, né? Vou constantemente falar da Alemanha nazista, mas lembra assim de histórias. Não tinha como, ou você ignorava e fingia que não era com você, só que aí também, tipo, quando o negócio apertava, você tinha que tomar um posicionamento nazista, ou você assumia, né, e defendia um posicionamento contrário e sofria as consequências daquela decisão. Então, o meio termo, não tem como a gente ficar no meio termo. Ainda mais, quanto mais quando essas coisas estiverem acontecendo. Qual versículo que eu falei? 33? 33. Não leu 32. 32 eu não li. Ele perverterá, é verdade. 32, ele perverterá com enganos que tiverem violado a aliança. Então, como que ele vai conseguir que as pessoas violem a aliança que ele mesmo tinha firmado, né? Ele vai, de novo, usar da estratégia de engano. Mas o povo que conhece o seu Deus, esse versículo é muito importante. Quando eu estava lendo esse texto hoje, eu parei nesse versículo para orar um tempo com base nesse versículo. Olha o que diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Ou seja, o povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece quem ele está esperando e quem nós estamos esperando nesse tempo. Quem é o nosso Deus que nós estamos esperando para o tempo em que o anticristo se manifestar, né? O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e mostrará resistência. Então, eu parei nesse versículo pedindo assim que o Espírito Santo me mostrasse cada vez mais, me revelasse cada vez mais a pessoa de Jesus, para que os meus olhos estejam atentos para esse Deus quando ele voltar e quando ele vier para fazer tudo que ele vai fazer. Então, a gente precisa buscar conhecimento de Deus, a gente precisa buscar saber quem é Jesus, quem é o Filho do Homem que Daniel disse que ia vir com as nuvens, né, para julgar e para destruir o império da besta. Posso fazer uma pergunta? Esse conhece, Nossa, tá chato esse barulho. Obrigado. esse conhece, não sei se você chegou a pesquisar, mas é aquele mesmo conhece que Jesus fala. Você fala Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. Ou seja, tem uma conectação não só de conhecer, Não é saber quem saber é assim, quem é Deus, legal, e saber Deus, identificar quem é Deus, mas ter relacionamento, né? Exato. Esse conhecer, ele está falando sobre relacionamento. Conhecimento de fato, assim, de você conhece o seu Deus, você não vai ser confundido. Mesmo porque o anticristo ele vai se assentar no
no templo e ele vai proclamar ser acima de todos os deuses, né? Então ele vai se colocar numa posição de Deus, ele não vai falar, ele fala contra, a gente precisa lembrar bem disso, porque vai ter gente que vai falar, não, o anticristo ele vai se passar por Deus, ele vai falar que ele é Deus, ele vai falar que ele é Jesus. A Bíblia em nenhum momento fala isso, né? Pelo contrário, a Bíblia fala que ele vai falar arrogantemente contra Deus, que ele vai falar contra Deus, e ele vai se colocar no santuário acima de Deus, né? Então não vai falar, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eu estou aqui diante de vocês. Negativo. Ele vai falar, não existe, eu sou o único Deus, não existe outro Deus além de mim, não existe deuses, eu estou acima de todos eles, né? Esse é o posicionamento do anticristo. E não, eu sou o Deus de Israel. Não é assim que ele vai se dizer ser Deus quando ele se assentar no lugar de Deus no santuário, né? Ele perverterá com engano. Então, veja o que o versículo no início fala. Ele vai perverter com engano. Mas o povo que conhece o seu Deus não vai ser pervertido. Agora, olha só, continuando. Os sábios do povo ensinarão a muitos, porém serão feridos pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo despojo, por muitos dias. Mas quando forem feridos, serão ajudados com pequeno socorro, porém muitos se ajuntarão a eles com engano. Ou seja, até entre os sábios do povo, alguns deles ainda vão se juntar ao anticristo com engano. Então a gente tem que também se lembrar disso e orar constantemente sobre isso. Repreender o espírito de engano sobre a nossa vida, sobre o nosso meio, sobre a nossa família, nossa igreja, nosso ciclo nosso círculo de amizade, para que o espírito de engano não tenha poder sobre nós, né? A gente vai ver depois, se der tempo, eu queria fazer uma transposição com 2 Tessalonicenses, que fala que, no final, algumas pessoas que se enganaram por não amarem a verdade e que Deus enviaria a elas um espírito de ilusão, né? Ou seja, além delas terem se enganado, vai ter ainda um espírito de ilusão enviado pelo próprio Deus, né, contra essas pessoas. Versículo 35, alguns dos sábios cairão para serem refinados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, pois isso ainda será para o tempo determinado. Então, de novo, a gente vê o contexto de sofrimento para refinamento, purificação, né, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e assim por diante. O rei fará conforme bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus. Então é isso que o anticristo vai fazer, ele vai se engrandecer acima de qualquer outro Deus. E dirá coisas terríveis, lembra que eu falei? Ele vai dizer coisas contra o Deus de Israel. Então ele vai dizer coisas terríveis contra o Deus dos deuses. Então não tem como, tem gente que fala, ele vai se declarar sendo Deus. Olha para esse versículo, ele vai dizer coisas terríveis contra Deus. Como que ele vai dizer coisas terríveis sobre ele mesmo? Né? Então a gente precisa olhar para o que a palavra, para o que o texto está dizendo, né? E se sujeitar ao texto. E será próspero, né? Versículo 36, na continuidade, ele vai se colocar no lugar acima de todos os deuses, falar coisas terríveis contra Deus, e será próspero. Ou seja, ele vai ter sucesso nisso que ele vai fazer, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem pelo Deus amado das mulheres, nem a qualquer outro Deus. Ou seja, o cara, ele não vai respeitar nenhum Deus, de nenhuma religião, de nenhum rito, de nada. Ele vai simplesmente se colocar acima de qualquer outro Deus. Mas, versículo 38, em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas.
e honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis a um Deus a quem seus pais não conheceram. Ele atacará fortalezas seguras com auxílio de um Deus estranho, ou seja, aqui a gente já vê a manifestação de um poder espiritual, né? Não só agora o homem. Obviamente que ele está agindo sob o poder espiritual de Satanás desde a sua manifestação, mas aqui a gente vê isso explicitamente nesse versículo. Multiplicará a glória aos que o reconhecerem e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um alto preço. No fim do tempo, o rei do sul, de novo, o rei do sul virá contra ele, e o rei do norte virá com turbilhão contra o rei do sul, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e invadirá nações, arrasando tudo por onde passar. E aí olha o que acontece, aí ele vai invadir a terra gloriosa, lê-se Jerusalém, ele vai invadir Jerusalém, e dezenas de milhares cairão, mas estes escaparão da sua mão. Quem vai escapar? Edom e Moabe e os principais amonitas, os principais dos amonitas. Depois a gente precisava ver Edom e Moabe no contexto atual, mas lembra que Jesus fala que Edom e Moabe no contexto atual trata-se da região da Jordânia e da Arábia Saudita. E quando Jesus fala foge para as montanhas, quando você olha para o mapa, a região possivelmente que eles vão fugir é essa região da Jordânia e da Arábia Saudita, principalmente da Jordânia. Então, talvez seja por isso que essas regiões vão escapar, vamos dizer, das mãos do anticristo nessa empreitada do exército. Ele estenderá o seu poder sobre muitas nações e a terra do Egito não escapará. Ou seja, a gente precisa lembrar do Egito nas nossas orações. A gente precisa se posicionar orando por essa nação e orando pela igreja no Egito, porque a gente vê nesse contexto que o Egito é uma das nações mais afetadas pela ação do anticristo nos tempos da grande tribulação. Ele se apossará dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Então a gente vê uma coligação com os libaneses e os etíopes. Mas os rumores do Oriente e do Norte o assustarão. A gente vê de novo, ele não é um super-homem, um super-poder. Ele vai ficar assustado quando ele ouvir rumores que vêm do Oriente contra ele. E ele sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. Ou seja, quando ele ouvir isso, né, que existem outros exércitos contra ele, ele vai partir, vamos dizer, para tudo ou nada. E aí, qual é a ação tudo ou nada do inimigo? A mesma ação que Hitler teve quando ele viu que ele ia perder a guerra. Ele se importou de querer arrumar a estrutura governamental, organizacional dele? Não. O que ele quis fazer quando ele viu que ele ia perder a guerra? Ele quis exterminar todos os judeus que estavam nos campos de concentração, né? E ele quase foi bem sucedido em todas essas empreitadas. Então ele vai querer nesse tempo aniquilar a muitos. Ele amará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Apesar disso, o seu fim virá e ninguém o socorrerá. E obviamente, por que será que ninguém vai socorrer quando o fim dele vier? E quando o fim dele vier, não é contra o exército do Egito, mas é contra Jesus, próprio Jesus. A palavra fala que com o sopro da boca, Jesus vai destruir o anticristo. Está sempre. Ah, bom, chegou. Um pouco devagar. Tá lento. Vou dar uma olhada para você para fora de novo. Então a gente vê esse contexto da grande tribulação no final do capítulo 11 de Daniel. E aí a gente ainda tem 20 minutos basicamente, ao invés de continuar em Daniel 12 e encerrar. Bom, vamos ler Daniel 12 e aí
Se der tempo, eu quero ler Deuteronômio 13 com vocês e 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13. Tem bastante texto. Vamos ver. Vamos em Daniel 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Então lembra que Jesus falou isso, né? Os profetas falam isso sobre um tempo de angústia. Os profetas chamam esse tempo de angústia de Jacó. É um tempo de angústia como nunca houve antes na história da humanidade. Então, assim, reúne tudo o que aconteceu de ruim contra Israel na história da humanidade. Egito, Babilônia, Império Romano, a invasão do Império Romano e destruição do templo no primeiro século, perseguição dos muçulmanos, Hitler, a perseguição atual, né? Pense, junta tudo isso e aí lê esse versículo. Como nunca houve desde que existiu nação até então. Então, o tempo de angústia de Jacó, o tempo do fim, o tempo da grande tribulação vai ser tal qual nunca antes houve registro na história da humanidade. Mas naquele tempo, o teu povo... Eu tenho 2 cachorros. Tem 4. Meu Deus. Posso continuar aí, Vinícius? Haverá tempo de tribulação como nunca antes, desde que existiu nação, mas naquele tempo o teu povo, todo aquele cujo nome estiver no livro, será liberto. Então a gente vê a gente vê Daniel trazendo, lembrei de Paulo falando em Efésios, né, quando ele explana sobre quem é o povo de Deus e esse mistério maravilhoso de nós gentios termos sido juntados à família de Deus, juntados ao povo de Deus. E aqui Daniel ele já explana sobre isso, né? Naquele tempo o teu povo, e daí ele explica quem é, que não é só o povo de Israel, o teu povo, a todo aquele cujo nome está escrito no teu livro. Então nós fazemos parte do teu povo, né? Do povo de Deus. Versículo 2, ele vai falar da ressurreição. Olha as coisas que Daniel está abordando lá, né? 500 anos antes de Jesus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que converterem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, a vida eterna. Versículo 4. Porém, tu, Daniel, sela as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão para uma parte e para outra, e o conhecimento se multiplicará. As pessoas às vezes falam que, tá vendo, corremos para uma parte para outra. No tempo de Daniel ele já estava falando da tecnologia, da viagem, né? As pessoas viajam o mundo inteiro. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo muitos correrão de uma parte para outra do livro. Sela o livro. Muitos vão ler esse livro nos tempos do fim e o entendimento vai se multiplicar. Então, é o entendimento da profecia, né? Então, o que Daniel viu e o que foi falado para ele é que muitas pessoas nesse tempo do fim, elas iam ler de novo o livro de Daniel constantemente. E eles iam entender, e o entendimento ia crescer, a sabedoria ia crescer. Então eu, Daniel, olhei e vi que estavam em pé outros 2, um de um lado da margem do rio, outro de outro lado. Eu perguntei ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Então eu vi o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos, metade de um tempo. 1 ano, 2 anos, meio ano, 3 anos e meio, 1260 dias que Apocalipse fala. Certo?
ou 1290 dias que esse texto vai falar adiante, a gente vai tentar entender o porquê dessa diferença. O Apocalipse fala 1260 dias, fala 42 meses, ou seja, é específico na questão do tempo. O tempo de grande tribulação é de 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio de o negócio vai pegar pesado. Né? Quando o poder do povo santo tiver sido destruído, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não entendi, por isso perguntei: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai-te, Daniel, porque essas palavras estão lacradas e seladas. Lembra que ele pediu para selar o livro. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados, mas os ímpios agirão com impiedade e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, a gente pode escolher se a gente quer ser tolo nos tempos do fim e perecer pelo engano, ou se a gente quer ser sábio, buscar entendimento da palavra, crescer em conhecimento, crescer em relacionamento com o Senhor e conhecer o nosso Deus, saber quem é o nosso Deus no tempo do fim é fundamental. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Daniel agora quis deixar a gente meio confuso. Mas não para por aí. Porque ele fala no versículo 12: feliz é aquele que espera chegar aos 1335 dias. Ou seja, primeiro ele dá uma diferença de 90 dias, e depois ele dá mais uma diferença de 45 dias, né? Feliz é aquele nesse texto, abençoado é aquele. Você será abençoado se você chegar nos 1335 dias. Você, porém, Daniel, vai em paz até que chegue ao fim, pois você vai descansar e você vai receber a tua herança no final dos dias. Ou seja, nesses 1290 dias ou nos 1335 dias, a gente vai ver Daniel receber a herança dele também nesse tempo. É isso que esse último versículo está dizendo. Lembra, Daniel, um homem muito amado. Vai, pois você vai descansar e você vai receber a tua herança no final dos dias. Então, assim, lembra que a gente falou o que a Bíblia diz claramente, a gente pode afirmar com clareza. O que a Bíblia não diz claramente, a gente pode dizer, mais ou menos assim. E aquilo que a Bíblia não diz, a gente não pode dizer, a Bíblia diz. Mas há especulações, por exemplo, sobre essas diferenças de dias, né? Uma coisa que faz muito sentido que a gente deveria observar é que, assim, é uma narrativa, Daniel 11:12 é uma narrativa de guerra constante, né? De conflitos, de pessoas sendo mortas. E quando Jesus chegar nesse cenário, né? Ele vai destruir o anticristo e o exército do anticristo. Então, assim, vai ser uma matança, vamos usar um termo bem claro, muito grande, né? Um juízo de morte muito grande que vem da parte de Deus, que vem da parte de Jesus, né? Quando ele se manifestar e destruir o anticristo e os exércitos do anticristo. E aí a gente tem que pensar que existe o período de juízo das nações, né? Mateus 25 fala que Jesus vai julgar os bodes e as ovelhas. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Pensa, tem aquele texto que fala que Jesus, quem é esse que vem de Bosra, né? Acho que é Isaías 60 e fugiu agora. Com mantos sujos de sangue e tudo mais. Então, às vezes a gente pensa que Jesus vai voltar com uma varinha mágica e plim, sumiu o anticristo, sumiu o império do anticristo, sumiu o exército do anticristo. A Bíblia relata que Jesus vai voltar com uma espada para fazer guerra. Então, a gente precisa ter a realidade
humana do que vai acontecer nesse tempo, né? Não é um tempo em que Jesus vai apertar um botão e as pessoas vão sumir, né? É um tempo de guerra. Então, quando a gente vê essa diferença de dias, a especulação que a gente pode fazer é que pensa numa inauguração de um reino novo. Quando a gente vê a inauguração, por exemplo, quando a gente vê, não sei se vocês tiveram curiosidade, de a família real inglesa, a gente tem muita curiosidade, assim, a gente gosta de acompanhar seriados sobre eles e tudo mais. E aí, a inauguração da Rainha Elizabeth foi um negócio, assim, tipo, impressionante, né? Fora eu nunca tinha visto, assim, um evento tão, que parasse um país inteiro e outros países para assistir, né, e tivesse tanto protocolo envolvido nisso. Então, imagine a inauguração do Reino de Deus, se não vai ter protocolo acontecendo, né, evento acontecendo. E, ao mesmo tempo, toda essa limpeza, né, que precisa ser feita, né? Ezequiel relata 7 meses de limpeza de corpos. Pensa, 7 meses para terminar de enterrar todos os corpos, né, que foram mortos nessa última guerra. Então, não é um conto de fadas onde alguém aperta, né, uma varinha de condão, um botão mágico e tudo se transforma e o reino do Senhor está inaugurado. Então, pensa que esses 30 dias, depois desses 45 dias, provavelmente é esse tempo dessas coisas acontecerem até que haja a inauguração, né? A gente já vai estar com o nosso rei, a gente já vai ter, o rei já vai ter vencido, né? Mas existem coisas para se colocar em ordem para que ele inaugure o reino dele, né? O reino de Deus, e que o reino milenar comece, né? O que são esses 1335 dias, eu não sei, mas a Bíblia fala que bendito é aquele que estiver presente nos 1335 dias. Então, eu desejo com todo o meu coração estar ali nesses 1335 dias. Quando der o 1335, quero saber o que era que estava escrito na Bíblia a respeito desse dia, né? Então, eu quero estar ali com o meu coração totalmente ansiando por esse momento. A gente viu que um dos recursos principais do anticristo é o engano. Então, eu queria ler em Deuteronômio 13, se eu não estiver enganado. Estou quase terminando. Deuteronômio 13. Olha que Moisés, a teologia, porque assim, as igrejas não, quando eu falo as igrejas, não é uma bandeira de igreja, né? A igreja, as igrejas, né? A igreja global, as igrejas nas nações, não pregam muito sobre o anticristo, sobre o espírito do falso profeta, ou o espírito de engano e tudo mais, mas a gente vê que isso é uma teologia que está constantemente na narrativa bíblica, e começou lá com Moisés, em Deuteronômio 13. Moisés faz ele prega sobre o espírito do anticristo. Deuteronômio 13. Olha o que Moisés fala: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos servir esses outros deuses. Versículo 3: não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor teu Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus,
que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da terra da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Só que olha o que Moisés fala no começo. O cara não vai falar, vem aí, vamos adorar outros deuses, e esse Deus de vocês não está com nada, não. Sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Qual é o grande problema das igrejas hoje, dos crentes hoje? Muitos crentes hoje estão preocupados em ver e com o coração voltados para sinais e prodígios. Se o nosso coração, a nossa expectativa está em ver sinal e prodígio, a gente tem grande possibilidade de ser enganado nos tempos. É óbvio que o Senhor vem com grandes sinais e prodígios. Mas por isso que a gente precisa ter conhecimento de quem é o nosso Deus. Porque quando você conhece quem é o seu Deus, você nunca vai seguir quem não é. E é isso que Moisés está explanando lá em Deuteronômio 13. O problema é que muita gente segue o sinal, segue os sinais, segue os prodígios e não segue a Deus. Paulo fala algo semelhante em 2 Tessalonicenses. Eu vou pular, mas a gente já leu esse texto, inclusive, quando Paulo fala aqui, por não amarem a verdade, né? Eles não amaram a verdade, por isso foram enganados. 2 Tessalonicenses, o que era? 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2 é interessante também, porque assim, Paulo está falando para uma igreja recém-convertida, vamos dizer assim. Fala em Atos, se eu não me engano, que ele passou 3 semanas lá. Ou seja, Paulo pregou o evangelho para essa igreja 3 semanas. Aí ele já saiu mandando uma carta falando do anticristo. Quanto tempo um crente tem que se converter e passar na igreja para ele ouvir falar do anticristo? Às vezes a gente passa a vida inteira sem ter ouvido falar sobre o espírito do anticristo, quem é o anticristo, o que vai acontecer. A gente não ouve falar sobre isso. Eu não estou dizendo que a nossa teologia tem que estar focada no anticristo, não é isso de forma alguma. Nosso ensino tem que estar sempre focado em Jesus, ele é a pessoa central da Bíblia. Mas quando a gente simplesmente ignora assuntos importantes como esse, a gente está suscetível ao engano. Então Paulo começa a trazer exortações nessa carta que ele envia à igreja de Tessalônica, uma igreja recém-convertida, um grupo recém-convertido. E ele fala, não se deixe enganar. Olha aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, a nossa reunião com eles, ou seja, a nossa reunião com ele, o arrebatamento, que as pessoas falam aqui nesse texto, o arrebatamento, a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tivesse chegado o dia do Senhor. Paulo está falando, meu querido, nada a ver. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha. Paulo vai falar de 2 coisas, ou seja, ele está falando o arrebatamento, o dia do Senhor, não vai chegar sem que venha a apostasia e sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Lembra que Daniel falou que ele vai se colocar no santuário contra todos os deuses, ou que seja objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, muita gente usa esse texto para falar, tá vendo? O anticristo vai sentar no santuário e vai falar que ele é Deus, ele vai dizer que como se ele fosse o próprio Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de ostentar-se
como se ele fosse o próprio Deus. Ele não vai dizer, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Mas ele vai se colocar numa exaltação como se ele fosse o próprio Deus. Como se não houvesse ninguém acima dele. É isso que o texto está dizendo. Não vos recordais de que eu ainda convosco costumava dizer essas coisas? Gente, Paulo passou 3 semanas com eles, pregando o evangelho. E em 3 semanas, Paulo já tinha pregado para eles sobre o anticristo. Ele está mandando uma carta de exortação, falando, meus queridos, já estão caindo em engano. E às vezes a gente passa 20, 30 anos dentro da igreja, a gente nunca lê o livro de Daniel, nunca conversa sobre essas coisas, não sabe nem o que é o anticristo, o que ele vai fazer. Acha que a besta é, sei lá, não sei. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. A gente já falou desse texto também, o que detém o anticristo, até que ele seja revelado. Com efeito, olha o que Paulo diz, naquele tempo, da igreja primitiva, com efeito, o mistério da iniquidade já, Paulo não está falando, o mistério da iniquidade vai operar no meio de vocês quando chegar perto do fim dos tempos. Não, Paulo está dizendo, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que ele seja afastado, que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará como? Gente, Jesus é bonzinho. O versículo está dizendo Jesus matará. Ele é bonzinho. Jesus é justo. E ele é um justo juiz. E ele é um homem de guerra. Ele é o comandante do exército do Senhor que apareceu para Josué e venceu a batalha de Jericó. Nosso Deus é um Deus de guerra. O que acontece é que ele é um Deus justo, ele é um Deus bom, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus que cumpre o que promete. Só que para aqueles que não se submeterem a esse Deus, eles vão experimentar o juízo de Deus. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, Jesus não vai nem precisar lutar contra ele. É a manifestação da vinda de Jesus e acabou. O anticristo. E aí um outro texto que eu queria ler com vocês rapidão. Está em Apocalipse 12, 13. Apocalipse 12. Eu vou ler no versículo 13 do capítulo 12, só para dar o contexto lá dos 1260 dias. Então, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra... Não, vou ler desde o 7. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Onde houve a peleja? Na terra. Apocalipse está dizendo que a peleja é no céu. E os anjos pelejaram contra quem? O dragão. Quem é o dragão? Os anjos pelejaram contra Satanás no céu. Uau, né? Quando a gente lê em Jó, a gente vê que Satanás ele tem acesso ao trono de Deus para nos acusar diante de Deus. Então, sim, o diabo tem acesso ao céu hoje. Ele está sob obviamente, submetido à condição que ele está, mas ele tem acesso. Então, haverá essa peleja no céu. Pelejaram contra o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, o diabo foi expulso do céu. E para onde ele vai se ele for expulso do céu?
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Lembra? Acabei de falar, né? O que o diabo ia fazer diante de Deus lá em Jó? Acusar. Acusar Jó. O mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A gente está pronto para isso? A encarar a morte e não amar a nossa própria vida mais do que o nosso Deus? Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo? Três anos e meio. Versículo 13. Quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, ou seja, perseguiu Israel. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto. Lembra que Israel vai fugir para o deserto nesse tempo. Ao seu lugar, aí onde é sustentada. Então Israel será sustentado por Deus no deserto. Deus vai levar Israel de novo para o deserto. Deus já levou Israel para o deserto quando ele tirou Israel do Egito, e ele vai levar Israel de novo para o deserto. Deus entrou em uma aliança de casamento com Israel no deserto, e ele vai rever essa aliança de casamento com Israel no deserto de novo. Durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio, 42 meses. Aí eu vou pular alguns versículos, vou para Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A gente pode ficar confuso quando a gente lê isso, mas quando a gente lê Daniel, isso daqui começa a fazer mais sentido, essas descrições das bestas. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade. Satanás vai dar a autoridade dele à besta. Gente, é mais ou menos assim. Jesus não é a encarnação de Deus em homem. O anticristo é a encarnação de Satanás em homem. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias. Lembra que Daniel falou? Uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir durante... A autoridade que a besta que o anticristo vai ter para agir é durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra... Essa parte é importante, espero que vocês estejam prestando atenção nessa parte. Versículo 7 do capítulo 13. O anticristo vai ter autoridade para pelejar contra os santos e os vencer. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação.
Lembra que Daniel 7 fala que os santos serão entregues na mão do anticristo. Apocalipse 13 confirma essa mesma coisa. Veja bem, como que nós vencemos a besta? Porque Apocalipse 12 fala que a gente vai vencer a besta. Como que a gente vence o anticristo? A gente vence o anticristo através dele vencer a gente. Da mesma forma que o diabo imaginou que ele tinha vencido Jesus quando Jesus morreu naquela cruz. Ele vai pensar que ele vai ter vencido os santos. Por quê? Porque Deus vai permitir que ele vença, que ele peleje contra os santos e que ele vença contra os santos. Ou seja, o nosso caminho de vitória contra o anticristo é o mesmo caminho do nosso Senhor, quando ele diz para nós: tome a sua cruz e me siga se você quer vir comigo. Então, a gente vai ser livre do juízo de Deus nesses dias, mas a gente não vai ser livre da ira de Satanás nesses dias. Agora, meu querido, se você tiver que escolher entre a ira de Deus, entre o juízo de Deus e a ira de Satanás, eu acho que todo sábio, toda pessoa sábia e prudente vai escolher não passar pelo juízo de Deus, certo? Então, o juízo de Deus, aquilo que a gente merecia de Deus, Jesus Cristo já levou na cruz por nós. E nós não precisamos, por causa do que Jesus fez por nós. Ele deu a vida dele por nós, para que nós não precisássemos sofrer o juízo de Deus. Mas a ira de Satanás, a palavra está dizendo que a gente vai ser entregue. Os santos serão entregues, né? Constantemente. Então, é uma teologia de paciência e perseverança, e não de escape. Em nenhum momento fala os santos vão ser arrebatados e não vão passar pela grande tribulação. Não é isso que a palavra nos mostra. Então a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. A gente tem que ter o nosso coração voltado para essas coisas. E a gente tem que buscar aquilo que Daniel fala nos últimos capítulos, conhecer o nosso Deus, para que a gente não seja enganado. E para que, como Apocalipse 12 fala, em face da morte, nós não vamos amar nossa própria vida. Por quê? Porque nós amamos a vida que o Senhor vai nos dar quando Ele restaurar todas as coisas. Amém? Com isso, a gente conseguiu concluir Daniel. Obviamente que teria muito mais para a gente falar e muito mais detalhes para estudarmos em Daniel 11 e 12, principalmente 10, 11, 12. Mas eu preferi resumir bastante esse último pedaço de Daniel, para que vocês tivessem um pouco mais dessa iniciativa própria de, uau, agora eu ouvi sobre isso, mas eu quero me aprofundar nisso. E aí vocês buscarem, obviamente, irem mandando perguntas, dúvidas, e a gente vai discutindo, né, tanto durante a semana quanto nos próximos encontros. Minha sugestão, já falei, a FIRE, Frontier Alliance International, eles concluíram o estudo do livro de Daniel já há umas 2 semanas, praticamente. Então, todos os vídeos estão legendados em português. Então, tudo isso que a gente conversou, se vocês querem aprofundar, baixa o app da FIRE e ouçam as aulas do Joe Richardson e as aulas do Dalton Thomas. Eles são caras incríveis, cheios de conhecimento, e eles têm, além do conhecimento bíblico, eles têm muito conhecimento histórico e geográfico. O Dalton mora em Israel, trabalha nas zonas de conflito, de guerra no Oriente Médio desde 2011, então assim, ele está inteirado de praticamente tudo que acontece politicamente, eu ia falar exército, não, exército, né? As ações dos exércitos locais, militar, politicamente, militar, geograficamente, o posicionamento das nações naquela região.
é muito legal assim a gente ouvir, aprender com essas pessoas que têm um baita de um conhecimento para dividir. Então fica a dica. No mais, quero ver se tem alguma pergunta por hoje. Fiquem à vontade. Perguntas, comentários, reclamação, sugestão sobre o que falaremos na próxima semana, já que, teoricamente, lemos Daniel 12 até o fim. Reclamação, vocês liguem no sábado. Se tiver reclamação, liga para o Paulo Customer Service. Sugestões para a gente continuar, e outros temas abordar. Se vocês têm alguma sugestão, eu tenho algumas coisas no meu coração, mas eu queria saber o que vocês têm pensado, qual é a necessidade da igreja. Talvez, se vocês quiserem se posicionar, caso contrário, depois o Paulo me informa. Alguma pergunta sobre hoje? Falei um monte de coisa polêmica. Falei que Jesus vai matar uma galera aí. Ninguém arregalou o olho. Eles já estão acostumados. Se ninguém arregalou o olho é bom, porque aí, tipo, tá todo mundo sabendo que essas coisas vão acontecer. É bom. Bom saber. Bom saber. A primeira vez que eu cantei aqui que Jesus ia vir fazer guerra, o pessoal aqui ficou assustado. Bom, tá bom. Se deu, Tchau, muito pessoal. obrigado a todos. Boa noite e até terça-feira que vem. Tchau, Paulo.